Olá, alunos do terceiro ano, vamos iniciar nosso segundo semestre. Saudade de vocês, né, de estarem aí tendo aula, acho que sim. Deu para descansar agora um pouquinho, né, a gente está bem. Então, vamos começar. Né? Um dos assuntos que a gente vai rever é a questão da corrente, né, não é nem rever. O último assunto que a gente viu foi campo elétrico, né, isso a gente sabe que uma carga elétrica gera um campo elétrico, né, a gente viu, já fizemos o cálculo, tudinho direitinho. Na sequência, vamos trabalhar com corrente elétrica, tá certo? O que é o termo corrente elétrica? Corrente elétrica é usado para descrever o movimento de cargas, né? Isso de uma região para outra. Quando esse movimento ocorre ao longo de uma trajetória que forma um circuito fechado, como é que é a história de circuito? Que história de circuito fechado é essa, professora? Que história é essa de trajetória de corrente elétrica? Todo mundo sabe que para participar nas nossas casas, né, um exemplo melhor de corrente elétrica, nós somos fios elétricos, né? Os fios conduzem eletricidade para dentro da nossa casa, né? Através aí a gente recolhe essa energia elétrica através de uma tomada, né? Isso através do uso de um eletrodoméstico ou um eletrônico em nossas casas. Então, como é que ocorre? O termo corrente elétrica é usado para descrever o movimento das cargas de uma região para outra. Por exemplo, aqui nós temos um fio elétrico, tá? E geralmente quem mostra uma corrente elétrica são os fios. Nosso, por exemplo, aqui se aqui fosse um fio elétrico, essa caneta, né? Isso aqui, exclusivamente, ele está o quê? É um fio sem estar ligado a nada. Então, toda a matéria é formada de quê? De átomos, e os átomos possuem elétrons, ok? Então, aqui nessa caneta está cheio de elétrons. Elétrons, vocês se lembram que é a parte negativa de um átomo, né? Cheio de átomos, e átomos possuem elétrons e prótons, tá bom? Então, aqui está cheio de elétrons de forma desordenada. A organização desses elétrons está de forma desordenada. A corrente elétrica é uma forma que os elétrons saem de um ponto e vão para o outro de forma um à frente do outro, como se fossem enfileirados, tá certo? E essa questão da corrente elétrica, circuito fechado, a gente tem demais na nossa casa. Como? Através dos interruptores de energia elétrica. Quando a gente aperta de um jeito, a luz apaga. Já quando a gente aperta do outro jeito, a luz acende. Por conta dessa abertura aqui, que a gente chama de chave aberta ou chave fechada. Aqui eu tenho um circuito pequeno. Aqui eu tenho um fio, essas linhas aqui representam os fios elétricos. Aqui nós temos um gerador, que no caso aqui é a pilha. Não é isso? Lembrem que a pilha tem mais ou menos 1,5 volts. E essa luzinha aqui a gente chama de foquite. As meninas podem não saber, mas os foquites, os meninos acho que conhecem mais ou não. Os foquites geralmente estão em luzes pequenas, como as dos piscas, né, dos carros e motos, tá certo? Ou então alguma coisa que a gente tem na casa da gente que tem essa lâmpadazinha pequena. Então aqui foi feito um circuito, foi ligado através de fio, né, polo positivo e polo negativo, um foquitezinho. E aqui foi feita uma abertura, que a gente chama de chave. Chave aberta ou chave, vou até trazer aqui fechada. Quando essa chave está aberta, o interruptor está de um jeito, né? Isso não ocorre a passagem de energia, porque, ó, de corrente elétrica. Quando aqui, ó, ele vai sempre da positiva para negativa, né? Aqui, ó, a passagem da energia. Então, aqui, quando o circuito está aberto, ele não consegue completar o circuito, então a lâmpada não acende. Quando eu aperto o interruptor, eu fecho isso aqui, eu consigo que ocorra o quê? A passagem de corrente elétrica de um dos dois, né, da parte positiva a negativa, para chegar na lâmpada e acender. Então, isso é a chave aberta ou chave fechada, e um circuito elétrico é assim, através de fios e geradores. O gerador aqui, nesse caso, é a pilha na nossa casa, são o quê? Os fios que são é a energia elétrica gerada pela água ou pelo vento que vem para até nossas casas, tá bom? Então, o termo, como ele diz assim, o termo corrente elétrica é usado para descrever o movimento de cargas de uma região para outra. Quando esse movimento ocorre ao longo de uma trajetória, forma o quê? Um circuito fechado. Tá aqui, ó, ao longo da trajetória que a gente viu, uma trajetória daqui, da parte positiva e negativa, fazendo a trajetória, um circuito fechado. A trajetória denomina circuitos elétricos. Em circuitos são formados por fios de metal e que são elétrons livres que formam a corrente. Os circuitos elétricos desempenham um papel crucial na maioria das aplicações práticas do sistema de distribuição de energia, entre outros. Também o sistema nervoso, nós também temos energia no nosso corpo, o sistema nervoso dos animais, entre eles o do ser humano. Né? Isso, nosso cérebro, ele funciona através de impulsos elétricos, tá? As células, elas encaminham, né, os impulsos para o cérebro fazer. Por que eu tenho que levantar o braço? Como é que eu vou caminhar? Bote um pé na frente e outro atrás. Isso são os impulsos elétricos. Por que eu tenho que, quando eu bato numa coisa que tem eletricidade, eu levo um choque,
O meu reflexo é retirar a mão, ou quando tem um objeto quente também, são impulsos elétricos que o nosso corpo dá o cérebro dá ao corpo para que a gente possa funcionar, tá? Considerando que nós temos um pedaço de fio elétrico, vamos supor que esse aqui seja um pedaço de fio elétrico qualquer, da casa de vocês. Ele não está ligado a nada, né? Então ele tem elétrons, porque ele é matéria, matéria tem elétrons livres que se movimentam de maneira desordenada. Se eu pegar um pedaço de fio, como essa caneta, né? Um pedaço de fio. Aqui eu tenho um elétron de todos os lados. Eu tenho um elétron vindo para cá, eu tenho um elétron descendo, eu tenho um elétron subindo, tá? E nas direções que vocês mais possam pensar. Aqui tem elétrons de forma desordenada, porque não tem uma energia elétrica gerando um campo elétrico. Já criando um campo elétrico no interior desse condutor, os seus elétrons livres passam a ter um movimento ordenado. Mas para que aconteça isso, eu preciso colocar um gerador. O gerador é uma pilha, o gerador é uma bateria, o gerador é a energia que a gente recebe através dos fios para casa da gente, para que esses elétrons deixem de ficar dessa forma, desordenada, para ficar de forma ordenada. Tá certo? Então, para conseguir esse campo elétrico, liga-se o condutor aos terminais de um gerador, como, por exemplo, os polos de uma pilha, que ao estabelecer uma diferença de potencial, o que é a diferença de potencial, gente? A DDP, a gente chama de voltagem. Na casa de vocês, os eletrodomésticos são o quê? 110 ou 120, né? A maioria daqui do Nordeste, 220. Já lá em região de São Paulo, Rio, 110, tá? E essa pilha aqui, ela não vai gerar uns 120 volts. Ela, no máximo, uma pilha gera 1,5 volts. Aí a associação de várias pilhas é que vai dando uma maior quantidade de eletricidade, uma maior quantidade de diferença de potencial, que a gente chama de voltagem. Origina no seu interior do campo elétrico. Bora lá. Para conseguir esse campo elétrico, liga-se o condutor, né, aos terminais de um gerador, como, por exemplo, os polos de uma pilha, que ao estabelecer no condutor uma voltagem, origina no seu interior um campo elétrico, tá bom? Ao movimento ordenado de elétrons livres num condutor, devido à ação do campo elétrico estabelecido no seu interior, damos o nome de corrente elétrica. Então, o que é corrente elétrica? É o movimento ordenado dos elétrons. Então, dessa forma aqui, esse fio, sem estar ligado a nada, ele ele não tem energia elétrica, ele é um fio desordenado. Não existe corrente elétrica. Para existir corrente elétrica, precisa que você ligue, né, esse fio às duas partes de um gerador e que nele vai gerar o quê? Uma corrente elétrica, um movimento ordenado de elétrons livres e, de certa forma, vai gerar uma corrente elétrica, tá certo? Como é o sentido da corrente elétrica? O sentido da corrente elétrica, geralmente, existe dois sentidos. Tem o sentido real e o sentido convencional, como vocês viram no vídeo. O sentido convencional, todos os estudiosos colocaram, é que essa corrente, ela sai da parte positiva e vai para a parte negativa. Só que o sentido real da corrente elétrica é o contrário, é do negativo para o positivo. Mas se qualquer pergunta que tiver, qual é o sentido da corrente elétrica? O sentido convencional, ou seja, os elétrons saem da parte, a eletricidade sai da parte positiva para a parte negativa, mas a real é o contrário, é da negativa para a positiva, tá bom? E para a gente calcular a intensidade de corrente elétrica da casa da gente ou de uma eletrodoméstica, a gente vai ver aos poucos essa situação, a gente precisa de uma fórmula matemática, tá? Porque a física, além da explicação teórica, existe uma explicação prática. Essa explicação prática, para a gente calcular a corrente ou a intensidade da corrente, vocês vão ver em questões. Qual é o valor da corrente? Qual é o valor da intensidade da corrente? É a mesma coisa, meus amores. A gente vai usar essa formulazinha. I igual a delta Q, que a gente chama de carga, né, dividido por delta T, que é o tempo. Então, o Izinho é corrente elétrica, ela é dada em ampere, porque foi quem descobriu, né? Que a gente já viu nas aulas, bem nas primeiras aulas, é carga em coulomb, tá? Carga em C, que é coulomb. E o T, tempo, e o tempo é em segundos. Então, preste atenção. Para a gente fazer esse cálculo aqui, para encontrar a corrente elétrica, você tem que ter o quê? A carga elétrica dada em coulomb. Não pode ser microcoulomb, nanocoulomb, picocoulomb. Tem que transformar. E o tempo tem que ser em segundos. Então, se o tempo está em minutos ou horas, serei obrigada a transformar em segundos, tá? A unidade de corrente elétrica a gente chama de 1 ampere. Até o sinalzinho é o contrário por conta de ser francês. Ampere. Ampere. Não é nem ampere, é ampere. Tá certo? É comum o emprego de subunites do ampere, que a gente chama de MA, que a gente chama de mili, e esse Uzinho que vocês já viram com as cargas que a gente chama de micro. Então, MA é mili, U com A é microampere.
tá? Então, o MA vale 10 elevado a menos 3 e o UA vale 10 elevado a menos 6. E esse Qzinho aqui, a gente vai relembrar da fórmula lá do primeiro semestre, que foi o primeiro assunto, que a gente falou de carga elétrica, né? Essa carga elétrica é transformada. Eu posso, às vezes, ele pode me pedir, não me dá só a carga e me dá o tempo. Às vezes, ele vai me dar o quê? Número de elétrons e a carga elementar. E eu vou ter que calcular a corrente elétrica. Então, eu preciso me lembrar qual é a fórmula do quê? A quantidade de carga, que é o ΔQ, é dada pelo quê? Que Q é igual a N, que é o número de elétrons, e o Ezinho, que é a carga elementar, que sempre vai valer 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Tá certo? Então, e aí nós temos os subminúsculos da cargas que a gente já viu. Milicoulomb, que é 10 elevado a menos 3, microcoulomb, que é 10 elevado a menos 6, nanocoulomb, que é 10 elevado a menos 9, e o picocoulomb, que é 10 elevado a menos 12. Isso a gente já viu. Então, quais são as duas fórmulas que a gente vai trabalhar? Corrente elétrica ou intensidade de corrente. O Izinho é igual a carga dividido pelo tempo. Ou então, se ele me pedir essa carga, como é que eu calculo? Eu calculo pelo quê? Q é igual ao número de elétrons multiplicado pelo valor do E, sendo que o valor do E sempre vai ser 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Tá certo? Aí vamos começar aqui alguns cálculozinhos. Esses cálculos, eles são simples, eles não são difíceis. Olha bem aqui, ó. Pela seção transversal de um fio, a gente só precisa lembrar das duas fórmulas. Essa e essa. Tá? Vamos ver qual é que a gente vai usar. Primeiro, vamos retirar os dados da questão. Pela seção transversal de um fio condutor, passa uma carga elétrica. Carga elétrica. Qual é a letra que representa a carga elétrica? O Q. E o Q é dado em quê? Em coulomb. Quanto foi que ele me disse? 30. Então, quer dizer que a carga é 30 coulomb. Então, não precisa transformar. A cada 5 segundos. 5 segundos é o quê? É o tempo. Então, o T aqui é 5 segundos. O que ele vai querer? Qual o valor da intensidade média da o quê? Corrente elétrica. Ele quer corrente elétrica. Qual é a fórmula que representa a corrente elétrica? É o Izinho dividido pela carga, I é igual a carga dividido pelo tempo. Eu tenho carga? Tenho. Eu tenho tempo? Tenho. Então, eu posso usar essa formulazinha. O I é igual a ΔQ dividido por ΔT. Aqui eu tenho as duas variáveis. Então, o Q é 30 coulombs dividido pelo tempo, que é 5 segundos. Agora, aqui esse ficou um cálculo fácil. 30 dividido por 5, a gente encontra o quê? 6. Né? Isso 6 o quê? A corrente elétrica é dada em quê? Em ampere. Então, aqui, ó, I é igual a 6 ampere. Então, a corrente que passa por essa seção transversal é 6 ampere. Eu peguei a carga e dividi pelo tempo. Viu como não foi tão difícil? No segundo exemplo, vamos botar aqui. Nós temos aqui um segundo exemplo. Aí nós vamos lembrar quais são as fórmulas que nós temos. Nós temos a fórmula que calcula a corrente, que é I, que é igual a carga dividido pelo tempo. Concordam? Ou a gente tem essa formulazinha aqui, o Q é igual a N vezes E. Né? Vamos lembrar dessas duas. Carga, tempo, número de elétrons, carga elementar. Carga, corrente elétrica. Agora vem essa questão. Ele disse assim, ó. Determinar a quantidade transportada em 3 segundos. Me digam o que é 3 segundos, é o quê? O tempo. Então, eu já sei que o ΔT aqui é 3 segundos. Deixa eu focar aqui um pouquinho. Pronto. No condutor percorrido por uma corrente elétrica, ele está me dando uma corrente elétrica contínua de 20 amperes, ele me deu o valor de A. Então, que se o valor, ou melhor, o valor de, ele me deu 20 amperes, que representa a corrente, que é o Izinho, 20 amperes. Ele quer aqui, ó, determinar a quantidade de carga, ele quer quem? O quê? Que fórmula eu vou usar, meus amores, aqui? Deixa eu tirar esse livro daqui de baixo, que fica melhor para mim. Pronto. Que fórmula eu vou usar aqui? Eu vou usar essa, em que eu tenho I é igual a carga dividido pelo tempo. Ou eu vou usar essa, que a carga é igual ao número de elétrons vezes o E. Eu não tenho o número de elétrons, e não, eu tenho o valor do E, mas eu não tenho o Q. Mas ele me deu o quê? O tempo, tá aqui. E ele me deu o I, então é melhor usar essa fórmula aqui. Então, bora lá. Como é que a gente faz para calcular? Ok? Vamos. Aí eu vou colocar essa fórmula. I é igual a ΔQ dividido por ΔT. Vamos. O Izinho, ele me deu 20. É igual ao quê? O ΔQ, que é a carga, é o que eu vou descobrir. Dividido pelo tempo. Quem é o tempo? 3. Aí aqui agora eu faço os meios pelos extremos.